Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Job na Gringa. Hoje a gente tá com um convidado super especial aqui, o Gabriel Ávila, que, cara, é um cara que eu admiro muito, muito, muito. Ele é uma conexão minha do LinkedIn, né? Um creator que eu venho acompanhando há um tempo. E, cara, ele fala umas coisas muito fodas, assim, ele dá uns conselhos muito legais, assim, principalmente para quem tá começando no mercado, e ele tem bastante experiência, assim, com o mercado internacional, já passou por algumas empresas americanas, e, cara, ele vai agregar muito nesse podcast, e sem spoilers, se apresente aí, Gabriel. Opa, muito obrigado, pessoal, Paulo, Gabe Bow, na verdade, né? Gabe Bow, muito obrigado por terem me convidado, é uma honra estar aqui, eu acompanho vocês já há um tempo também, sou fã do trabalho de vocês, e como o Paulo disse, meu nome é Gabriel, eu tenho 13 anos na área, já trabalho 13 anos na área, sendo desses 13, quase 5 no mercado americano, e sou criador de uma comunidade para devs, também crio conteúdo no LinkedIn, no Instagram, ajudo devs a entrarem no mercado, tanto como júnior, quanto como para gringa também, ajuda assim de chegar, mandar direct, mandar pergunta e eu ajudo. E é isso, não vejo a hora de ter um ótimo papo aqui com esse pessoal que é muito bom e vamos nessa. Que legal, cara. E a gente tá aqui com o Gabe Bo também. Se você quiser começar aí com uma pergunta, Gabriel. Eu quero. Aqui é tipo Roda Viva, né? A gente meio que repete umas perguntas, mas a gente repete por um motivo muito bom, porque tipo a gente gosta de contextualizar. Cada um tem sua realidade, sua abordagem para chegar, tipo, onde chegou. E daí a pergunta clássica que a gente tem aqui, já de começo, é o seguinte, tipo, sempre, pelo menos pro brasileiro médio, existe o antes e depois de começar a trabalhar para gringa, né? Tipo, você teve aquele seu começo, o começo que a gente presume, pelo menos, que você passou pelo que todo mundo passa, e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que foi o pré-job na gringa para você? Tipo, da onde você partiu de quando você começou a sua carreira até o ponto que você falou assim, opa, caramba, agora acho que dá para eu começar a riscar lá para fora. O que aconteceu antes do Big Bang? Boa pergunta. Bom, o meu processo ele foi um pouco mais longo, porque em 2015, 16, mais ou menos, eu vi uma empresa trabalhando com software engineers ao redor do mundo. O nome dela é crossover.com, é talvez uma das mais famosas e hoje talvez uma das mais difíceis também. E quando eu vi, eu falei, nossa, cara, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha família, eu quero isso para o meu futuro, eu quero trabalhar ganhando em dólar, mas não só ganhando em dólar. Na época o dólar estava R$3, alguma coisa assim, mas não só ganhando em dólar, eu quero também trabalhar nos melhores projetos, com pessoas que manjam muito, com o berço da tecnologia, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a estudar inglês, não tinha muito dinheiro na época, então eu estudava como dava, eu usei muito Live Mocha. Não sei se vocês ouviram falar. Caramba, há muito tempo que é isso, cara? Que é isso? Live Mocha era uma plataforma gratuita que você aprendia inglês com outras pessoas. Eu usei um também chamado Exchange, que era público também e era free. Cara, eu usei. Você já ouviu falar desse Exchange também? Cara, também. E aí eu encontrei... da hora desse Live Mocha que, tipo, ele era... Não era sempre que você achava uns caras que entendiam de inglês. Então, às vezes, você caía com os caras lá, mano, que falavam inglês horroroso. Você mais desaprendia do que aprendia, né? Mas era free, era a plataforma free que tinha na época. E nesse Exchange também, aí eu achei uma mulher que ela falou assim, ó, eu tô indo pro Brasil e eu vou visitar uma amiga e eu quero surpreender no português nessa amiga aí. E eu te ensino inglês. Eu falei, pô, bora, vamos nessa. Aí comecei a falar com ela tal, mas não rolou muito bem. É coisa assim... free, né? Aí depois eu comecei a colocar mais grana, comecei a fazer aula com professores brasileiros, depois eu fui para professores nativos, e em 2019 eu consegui a minha primeira entrevista, e na primeira entrevista já aconteceu, graças a Deus, também ao trabalho. Uma coisa que eu falo para geral é, a entrevista não começa na entrevista. Você tem um processo antes, como vocês falaram, um pré-job na gringa. Você tem um processo antes que você precisa se preparar, porque a entrevista é só uma pequena janelinha de todo o seu trabalho ali para você mandar bem, ser contratado
e começar a trabalhar lá fora, né? Que é um grande sonho. E deu certo, estava muito nervoso na entrevista, mas os primeiros 5 minutos, assim, mal sabia falar o meu nome em inglês direito, eu tava nervosão, mas eu consegui explicar. Eu lembro até hoje, a pergunta que me fizeram foi, tá, me explica a blockchain aí, então, visto que você sabe como a blockchain funciona. Já é difícil explicar em português, né? Exato, eu falei, caraca, meu, e agora? Mas aí foi desenrolando, foi indo, continuei me vendendo também, que é algo importante, que as pessoas devem fazer no processo seletivo também, se vender. Eu acho que nós, devs, a gente foca muito no técnico, esquece das soft skills, esquece da venda, esquece que talvez tenha gente que saiba menos que você tecnicamente, mas elas são contratadas porque a imagem delas passa um valor maior, um sentimento de eu posso contar com essa pessoa. Então, a venda também ela é importante. E aí, continuei explicando e deu certo, graças a Deus. Desde então, tenho só trabalhado para empresas americanas. Eu tenho resumidamente. Eu tenho uma dúvida bem nesse ponto que você chegou, que é muito comum também na nossa comunidade, que é o grande medo. Tipo, o pessoal tem medo do caralho do inglês, assim, cara. Parece que vão, tipo, te dar uma chibatada, te dar um tapa na cara se você errar alguma coisa. Eu sei que você falou, assim, que, tipo, cara, você deu uma travadinha ali. Como que você... Você também disse que você praticou o inglês, coisa e tal, mas como que tá você o inglês e como que você teve que lidar com o inglês naquele instante, assim, sabe? Você tava, tipo, 100% confiante ou você, tipo, falou assim, foda-se, tipo, o meu inglês já tá pronto e eu quero que se dê? Como que tava? Nada, Gabe, nada. Assim, ele tava o necessário. Qual que é o necessário? Você entende e você é entendido. Esse é o necessário. Esse é o poder da comunicação. Você fala uma coisa, eu consigo te compreender e eu consigo expressar os meus sentimentos, as minhas ideias para você. Esse é o ponto da comunicação. Então não precisa ser o inglês perfeito. Eu estava longe do inglês perfeito. E mesmo assim, eu consegui entender tudo que o meu entrevistador falou comigo e eu consegui expressar e responder de uma certa forma. Foi a melhor forma? Não, mas foi o que eu consegui. E um outro ponto, o inglês perfeito, desde então que eu fui contratado na gringa, eu faço aula todo dia, 30 minutos por dia, há quase 5 anos, e eu falo diretamente com as pessoas em inglês no meu trabalho. Só agora que o meu inglês está quase C2. Só agora. Depois de tanto tempo. Então, essa neura de tipo, eu preciso ter o inglês perfeito, não posso errar. Para com isso. Isso daí não é necessário. Você precisa se comunicar. Você precisa entender e se fazer entendido. Ponto. Ainda mais que em equipe de engenharia, geralmente a gente tem a comunicação muito assíncrona, né, cara? Então, hoje em dia, cara, se você for conversar com o Slack, você tem muitas alternativas excelentes, assim, para você conseguir melhorar seu inglês. Tem, sei lá, plugin do Chrome, tem ChatGPT, tem Google Translate. Então, o processo de tradução hoje em dia é quase que perfeito, né? Assim, você escreve em português e o output ele já sai em inglês e já era. Assim, então, eu acho que é bastante importante o inglês passivo, assim, principalmente numa primeira oportunidade, né? Porque você ocupa posições de liderança, né? Quer dizer, pelo menos já ocupou posições de liderança na gringa, né? E eu vejo assim, que, exceto nas posições de liderança, nas outras posições de desenvolvedor comum, ou, sei lá, em outras posições, a maioria da comunicação é assíncrona, né? Então, exato. Acredito que é mais a questão de você ter a coragem em si, né? De ir para cima e conseguir se comunicar, enfim. Porque você precisa ter um inglês 100% perfeito, né? Ninguém tem um inglês 100% perfeito. O inglês é nossa second language, né? Então, é bastante difícil, assim, chegar próximo de um nativo. Mas bem legal. Cara, e quando foi a sua primeira experiência, assim, como programador? Desculpa que eu me perdi na linha do tempo, assim. Não, sem problema. Em geral, tá. Eu já vou falar sobre isso, mas um ponto que você falou é muito importante. Como dev, você vai ter mais comunicação assíncrona mesmo. Você vai ter mais comunicação no Slack, escrita, e o único lugar que talvez vai demandar mais de você é no stand-up. No stand-up que você vai ter que falar. E pegar o máximo de inglês é muito difícil. É só você estando lá, imersivo, por meses, que talvez você volte com inglês 100%. Eu tenho estudado há anos e anos e não estou com inglês 100%. Então, é difícil mesmo.
E é para tirar essa trava mental de tipo, eu não posso cometer erros, eu não posso trabalhar na gringa porque o meu inglês não está lá ainda. Não, dá as caras, faz a entrevista que talvez você vai se sair melhor do que imagina. E se não for tão bem, a entrevistadora ou o entrevistador vai te dar um feedback do seu inglês, você pega aquele feedback, melhora e depois volta. Essa é uma outra dica que eu também acho legal dar. Agora, voltando para a pergunta, sobre a minha primeira experiência, ok, eu precisei fazer freelancer, porque quando eu comecei há 13 anos atrás, o mercado também pedia experiência para júnior. Eu falava, como raios eu vou ter experiência, sendo que esse é o meu primeiro emprego? E estágio também era muito difícil, era concorrido. Então, esse problema que o pessoal fala que hoje o mercado está saturado, ele é um problema que não é novo. Ele acontece há 13 anos, desde quando eu entrei no mercado. Simplesmente não é tão justo para a empresa eu pagar 100% para você aprender dentro da empresa. Obviamente, um júnior vai aprender, mas o júnior tem que agregar alguma coisa. E aí, quando eu deparava com esse dilema do tipo, poxa, você precisa ter experiência para pegar o seu primeiro emprego, eu falei, ferrou, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer freela. Comecei a fazer freela, e aí eu ganhei um pacotezinho de experiência, ganhei um pacotezinho de portfólio, e usei isso para entrar no meu primeiro emprego. Porque aí as empresas começaram a olhar para mim e falar assim, ele pode agregar algo para mim. Então eu posso pagar. Ele vai aprender um monte de coisa? Vai, mas ele vai agregar alguma coisa já. E foi isso. Que legal, cara. Deixa eu fazer uma pergunta quase freudiana aqui, né? Porque tipo, faz 13 anos, né, cara? Mas só para contextualizar a galera, porque tem muito júnior que assiste a gente. E hoje, qual que é a dica, tipo, para você, que você daria, você que, já mexeu muito com freela, mas no passado, hoje, o cara tá, tipo, zerado, às vezes acabou de sair da faculdade, tá, tipo, ouvindo a gente, e o cara tá, cara, tá bom. E aí, eu tenho que fazer freela, mas e daí, cara? Onde que eu consigo isso? E como que eu me viro para pegar esses tipos de trampo? Boa, uma ótima dúvida, Gabe. Ok, você quer fazer freela, né? Então, a primeira coisa que eu digo é tira essas travas mentais que são muito parecidas com as travas do inglês. Vamos procurar a solução, vamos achar a solução. Primeiro item para os júniors, para de apresentar o projetinho do bootcamp, o projetinho da faculdade como portfólio. A gente sabe que foi do bootcamp, a gente sabe que foi do portfólio. A gente sabe, é nítido que não foi você que fez ali, você copiou e colou. Você famosa copiou Pokédex. Ali do lado. Exato, a Pokédex que todo mundo tem. Você olha pro Júnior e fala, olha, eu já vi essa Pokédex aqui, é a terceira do dia. O entrevistador sabe, pessoal, que você ali fez do bootcamp. Bootcamp é para você aprender. A faculdade é para você aprender. Você pega isso e fala, ok, vou fazer um projeto. Não tenho ninguém que eu conheça para fazer freela. Uma dica, pega um programa legal que você acha legal. No GitHub tem mais de 100 ideias de projetos. Dá uma navegada nesses repositórios, vê um projeto legal que você acha legal, que te interessa, porque vai doer. A partir do momento que você começar a fazer o primeiro sistema sem copiar e colar dos outros, você vai ver que dói. Então tem que ser um negócio que te interesse para te dar um ânimo, tá? Uhum. E aí você faz isso e joga no seu portfólio. Pô, Gabriel, legal, mas eu queria já ter uma experiência financeira. Beleza. Uma outra que pode contar como experiência para você no currículo é você pegar uma ONG, pegar alguma coisa que você acha que você curte. Animais. Eu vou lá numa ONG e falo, vocês estão precisando de algum site? A gente tem um site aqui em WordPress, eu cuido dele. O que vocês querem? E aí você faz isso e já joga como experiência também. Ou também pegar aquelas ideias, sempre tem o tio do pavê que tem uma ideia milionária. Pega a ideia do tio do pavê, da ideia milionária, coloca lá e joga como experiência também, joga como portfólio também. Se não der certo, e provavelmente não vai dar, pelo menos você tem um portfólio que vai além do bootcamp. Se o júnior, eu já entrevistei muita gente também, se o júnior chega para mim e mostra isso, eu já olho para ele e falo assim, eu posso contar com você. Você já está muito à frente da maioria que só me entregou Pokédex, eu já vi 10 hoje. Uhum. Boa, cara. Cara, você acabou de falar várias etapas da minha vida também, hein, mano? Que eu lembro que eu fiz exatamente isso daí que você falou. Tipo, eu literalmente cheguei para uma ONG que tinha um WordPress, tava, tipo,
bem zoado o site deles, assim, com várias limitações. Daí eu cheguei para os caras, antes do site ficar pronto, eu cheguei para eles e falei, cara, seguinte, eu acho que o site de vocês, tipo, dá para ficar bem melhor. Tipo, se você quiser trocar uma ideia sobre isso, a gente pode trocar. Daí eu cheguei, eu lembro que os caras estavam até passando por um processo de numa aceleradora, coisa e tal. Eu ajudei os caras, tipo, e a interface da home do site deles eram tudo que eles tinham para apresentar para os investidores, coisa e tal. Eles apresentaram aquele negócio que eu fiz de graça para eles. Eles pegaram, tipo, sei lá, acho que foi uns 400 mil reais na época. E daí eles usaram dessa grana para me contratar por 1 ano, cara. Daí eu, tipo, falei assim, cara, foi o projeto ideal, assim, sabe? Então, assim, eu peguei de um projeto que eu não tinha absolutamente nada, investi só o meu trabalho nele, aconteceu exatamente isso aí que você fez. Mas sabe o que é mais legal? Tipo, nem é só a grana que rolou disso daí, mas a oportunidade que eu tive de, fora essa, mas outras também, de, tipo, lidar com gente de negócio, saca? Tipo, o cara que, porra, vai buscar investimento, que, tipo, é o stakeholder, que talvez estou aprendendo ali com o cara pela primeira vez, que vai, tipo, que tá envolvido direto com investimento, tá envolvido com negócio. Você aprende a ter outros olhares que não só o, porra, tô desenhando um negócio aqui. Não, você não tá desenhando um negócio aqui, você tá desenhando um negócio que tem uns caras lá por trás que tá muito mais interessado do que você nisso, sabe? Então, sim, você aprende a ter toda essa outra visão por trás dos negócios, sabe? É muito Sim. bacana isso, cara. Porra, eu me senti agora profetizado aqui, caralho. Verdade, cara. Cara, uma coisa muito legal que você falou, que eu acho que vale o complemento, é que você não vai jogar fora os conhecimentos que você adquiriu nos bootcamps, porque os bootcamps, eles meio que simulam as situações que você vai enfrentar no dia a dia da sua vida de programador. E muitos desses conhecimentos, sei lá, reproduzir uma interface, criar uma REST API, conectar o front com o back e tal, conectar com o banco, no Prisma, pipipi, popopó. Você pode pegar todos esses conhecimentos que você pegou no bootcamp e você materializa isso no mundo real. Então, é muito melhor você criar um sistema para a padaria da Dona Joana, que você materializou no mundo real, do que você ter uma Netflix imaginária e tentar vender isso como uma realização material. Por que a realização material ela é muito melhor do que essa imaginária? E do porquê que, apesar de ser código por código, você pode até ver que o código pode ser o mesmo, né? Mas a diferença é que quando você chega em alguém que está te recrutando e você fala assim, olha, eu usei esse conhecimento para dar esse fim e eu resolvi esse problema, você agregou muito valor ao que você aprendeu. E é exatamente isso que a gente faz como programadores. A gente não tem resposta para tudo. Todo dia é um desafio diferente que a gente tem que enfrentar. A gente tem um background de códigos que a gente fez durante a vida, enfim, a gente usa todo esse repertório para a gente resolver problemas. Então, esse é o grande valor de você pegar isso, é vender a realização no final. Quando você vende a realização para quem tá te entrevistando, pô, eu deveria cobrar, né, cara, por essa... Quando você vende a realização para quem tá te contratando, cara, quem tá te contratando quer o quê? Quer que você resolva problemas e que você gere valor. Se você chega no cara e fala assim, olha, eu resolvo problemas e eu gero valor, eu gerei valor para isso, caramba, é isso que eu preciso. Welcome to the... Welcome. Mas só um comentário. Entregar valor, resolver problema. Isso cabe tanto para júnior quanto para sênior. Tem um seguidor meu que ele é júnior e ele agradeceu porque eu falo de algumas coisas desse tipo, né? De mentalidade. Poxa, você não cospe só código. Você é muito maior do que um cuspidor de código. ChatGPT cospe código. Você é maior do que um ChatGPT, com certeza. Né? E isso vale tanto para júnior quanto para sênior. E eu já explico por quê. Mas esse seguidor ele falou assim, obrigado, tal, pelas dicas. Olha o que aconteceu. Eu fui na feira vender chiclete para pegar mais soft skills, porque eu reparei que as minhas soft skills eram péssimas. E aí, sabe o que aconteceu? Um dia eu vi uma feira de empreendedorismo na minha cidade. Fui lá na feira, eu, estudante de ciência da computação, fui lá na feira, cheguei lá na feira e tinha uma empresa que eu me interessei demais. E eu fiz um monte de pergunta para essa empresa lá na feira. E sabe o que aconteceu? O cara me perguntou, poxa, o que você é? O que você faz? Eu sou programador. Pô, legal. Foi contratado. Caramba, que legal, cara. É isso, é entregar valor. Uma coisa que a gente está perdendo hoje em dia é essa falta de senso de você entregar valor primeiro para depois pedir por valor. O que a gente está fazendo aqui agora no podcast?
A gente está entregando o valor para as pessoas. Uma hora, o Job na Gringa pode pedir valor de alguma outra forma. Júniors, entregue valor primeiro, colocando horas, fazendo de graça, garantindo um portfólio, para depois você pedir valor de mostrar isso numa empresa e ser contratado. Seniors, mostra que você faz mais do que só código, mostra os problemas que você já resolveu, se venda, mostra esse valor, entrega valor nas aulas de inglês, que parecem ser chatas, infinitas e não vai dar em lugar nenhum. Entrega isso, porque uma hora você vai pedir valor disso. E aí vai vir o Job na Gringa. Então, cara, isso é sensacional. Sensacional. Um ponto que eu agora eu estou vendo uma oportunidade que a gente falar sobre isso, e eu vou chegar na minha pergunta com isso, que é o seguinte, tipo, eu acho que o valor, ou essa palavra valor, ela é mais mistificada do que desmistificada, sabe? Ainda mais no LinkedIn, que o pessoal, porra, você tem que entregar valor, você tem que entregar, porra, e aí? Que merda que é essa de valor, né? Assim, eu tento sempre trazer um tom de clareza aliás, acho que é esse o papo que eu tenho com o pessoal do meu LinkedIn, sabe? Trazer um ponto de clareza sobre esses verbinhos, sobre esses termos que o pessoal usa bastante, com muita frequência, saca? E esse termo valor, para mim, eu tenho uma outra palavra que eu uso para o valor, que é desculpa, sabe? Que é tipo, o empregador ou a pessoa que vai te contratar, ela ter uma desculpa. Ela ter o seu valor, ela ter uma desculpa para te contratar, cara. Sabe aquela desculpa? Porra, eu vou contratar o Gabriel porque ele faz isso, porque, sei lá, o inglês dele é muito bom. Ou, sei lá, porque ele resolveu o código desse jeito. Porque ele, sabe, ele tem uma desculpa para te ter lá. E é essa desculpa que ele tem para te ter dentro da empresa, que ele vai usar para te vender dentro da empresa e que você tem que usar para você se vender também dentro da empresa, sabe? Então, eu gosto muito desse ponto de desculpa, sabe? Aquele negócio assim, porra, esse cara tem, sabe? Ele tá limitado nisso, pô, mas eu tenho uma baita de uma desculpa para contratar ele. A desculpa é essa, saca? E daí eu vou para minha pergunta. Na sua primeira oportunidade, fora do país, qual que era a desculpa que essa empresa tinha para te contratar? Que ela olhou para você e falou assim, porra, esse cara aqui é o cara, mano, que eu tô querendo para esse instante agora para resolver esse tipo de pepino aqui. Qual que era o valor que a empresa viu em você naquele instante? Fome de trabalho. Boa, simplesmente meu pitch foi, olha, não importa qual problema que você esteja passando, eu vou resolver. Esse foi meu pitch. Tanto que, olha que doideira. Eu entrei e eu fui colocado num projeto em Ruby. Sabe quantas linhas de código eu tinha em Ruby até aquele momento? 0. Porra. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Mas o ponto é esse, a galera, uma das coisas que eu vejo que as pessoas elas focam muito no que elas não têm, o que ela não tá boa, nos pontos fracos. Mas poxa, na entrevista você faz o oposto. Você mostra os pontos fortes e traz alguma proteção para os seus pontos fracos. Então, no meu pitch, a minha desculpa foi, olha, não importa qual é o problema, eu posso fazer acontecer. Eu tenho experiência para isso e eu posso fazer acontecer. E você vai ver, eu vou ser o seu profissional mais dedicado na empresa hoje. Pode garantir comigo. E entrei, peguei Ruby rapidamente depois da entrevista. Já comprei um curso no Udemy de Ruby, vamos nessa. Peguei Ruby rapidinho. Depois que você é sênior, pegar linguagem nova não é um absurdo, é porque você faz muita relação entre as linguagens, né? E foi nessa. Vamos nessa. Legal, cara. Você falando sobre essa etapa aí que, tipo, você chegou e teve que resolver uma linguagem que, tipo, você nunca tinha mexido antes, me faz ter um estalo sobre o processo, sabe? Tipo, como que foi o processo de avaliação, de recrutamento que você já passou? Não sei se você só passou por essa empresa, mas outras empresas lá na gringa, como que foi? Como que funcionou o processo? O que você pode trazer pra gente sobre quais são as experiências que você teve com o processo seletivo e o que foi determinante, assim, para o cara falar, porra, esse daqui é o cara certo que conseguiu provar no processo pra gente o trabalho dele? Claro, eu tenho como hobby fazer alguns processos seletivos, porque é uma coisa muito boa. Eu acho que todo dev deveria fazer isso 2 processos seletivos por semestre, porque isso permite você sentir como o mercado tá
e você também sentir qual é o processo seletivo no momento. O processo seletivo que a gente tem hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, por exemplo, de 10 anos atrás. Ele vai mudando, ele vai melhorando, ele é dinâmico, tá? Então, é sempre bom você sentir o que as empresas estão pedindo. E provavelmente nesse ano eu fiz mais de 10, não, bem mais. Nos últimos 3 meses eu fiz umas 10 entrevistas. E uma delas foi dessa empresa que eu mudei. Eu estou numa nova empresa há 3 semanas como Lead Software Engineer. E o que eu mais vi que é crucial para o processo seletivo. Você tem um bom pitch para o seu screen interview, tá? Screen interview é onde vamos entrar aqui, vamos falar sobre você e sobre a empresa, vamos apresentar o inicial. Você tem um bom pitch ali e você fazer boas perguntas também, eu acho que isso é um bom ponto. Segundo ponto, você mandar bem algoritmos. Algoritmos está pegando no Job na Gringa, está pegando algoritmos, está pegando lógica. Tem que ter, você tem que saber o que é Big O Notation, você tem que dominar hash tables, arrays, linked lists, o que mais que eu já vi hash maps. Caindo? Hash maps, e assim vai. Tá? Você precisa dominar. Tem 2 livros muito bons, um é Algorithms, do Grokking, e outro é Cracking the Code Interview, muito bom também, é um livrão verde dessa grossura, bom pra caramba. Então, você precisa dominar um pouco disso. Para Big Techs, você precisa mais ainda. Para Big Techs, eles pedem muito mais. Mas para empresas menores, Job na Gringa, assim, elas vão pedir, mas não tanto quanto uma Microsoft, uma Amazon. E você precisa se vender. Você precisa saber se vender. Se você focar só no que você não é bom, você não vai passar. Não vai. Você tem que se vender. Acho que esses 3 itens aí. Um bom pitch, algoritmos. Obviamente, você tem um inglês ali que você saiba se comunicar e entender e saber continuar se vendendo em todo o processo. Legal. Em relação a System Design, eles cobram bastante? System Design, sim, dependendo da sua experiência, eles vão te cobrar. Quanto mais sênior você for, mais tem a chance de cair System Design, tá? É isso. E no System Design você precisa saber desenhar bem um sistema, mas principalmente desenhar bem um sistema é fazer as perguntas certas, porque normalmente no System Design eles vêm com uma frase, monte um Netflix aí. Aí se você já começar a desenhar o Netflix sem nenhuma pergunta, isso não é uma boa experiência para o entrevistador. Então, qual que é a melhor experiência? Você chegar e falar, ok, quantos usuários a gente vai ter mais ou menos por mês? Vai ter isso. A gente vai cobrar tanto. O que vai acontecer? E vai fazendo as perguntas para entender um pouco mais das constraints, né, da entrevista, do exercício. E aí você vai desenhando junto com o entrevistador, você vai desenhando o System Design, vamos dizer assim. Boa. Esses dias eu estava fazendo uma lista de... A gente ainda vai anunciar isso, mas a gente está criando um preparatório de Job na Gringa que vai ser anunciado em breve. E, e um dos módulos dele a gente fala sobre perguntas para entrevista, tipo, sobre as perguntas que o candidato faz para entrevista, sabe? E existem em diferentes etapas, perguntas diferentes que você faz, certo? Para o recrutador. E eu, pelo menos, falo lá que, tipo, a pergunta também é uma oportunidade de você se vender, né? Tipo, você não vai fazer umas perguntas meio que, tipo, que você pode saber em outro horário. Tipo, sei lá, às vezes o pessoal tem muita crítica de saber quanto que vai ganhar logo de cara e etc e tal. Umas perguntas meio besta, assim, que, tipo, não é assunto... Não é uma oportunidade que você tem que se vender, saca? Então, quais são as dicas? Ainda mais agora, isso daí é legal para perguntar para um lead, cara. Porque de saber, tipo, o que ele gosta de ouvir de perguntas, assim, quando vai fazer entrevista, sabe? Dá o segredo aí pra gente. Quais são aquelas perguntas que você fala assim, pô, esse candidato aqui, ele tá querendo saber de um negócio que parece ser interessante, saca? Tá. De um lead como entrevistador. Perguntas que eu gostaria de ouvir são... Pode parecer estranho, mas é real.
quais são as maiores dificuldades hoje no time e como eu posso ajudar? Como você vê que eu posso ajudar? A minha entrada, o que ela vai ajudar? O que você mais espera de mim quando eu entrar no seu time? Quando ele faz essa pergunta, quando eu entrar no seu time, você já fala, nossa, é isso, bora, essa pessoa tem confiança, gostei dessa pessoa. Então, quando ela fala, quando eu entrar no seu time, se eu entrar, dá ser um pouco mais polido, vai. O que você mais espera de mim? Quais são os objetivos? De um lead? Quais são as stacks? Quais são as metodologias? Quantas pessoas tem no time? Quais são os países que eu vou trabalhar? Porque Job na Gringa não acho que só tem brasileiro e só americano. Talvez, às vezes, tenha um time espalhado no mundo todo. Já trabalhei com pessoas na Rússia, pessoas na África, pessoas na Inglaterra e assim vai. Então, é extenso. O mundo é muito maior. Que mais? Que eu, como lead, gostaria. Essas aí são as principais. O restante essas são as principais. Se eu ouvir essas perguntas do entrevistado, do candidato, eu já fico feliz. Eu já falo, essa pessoa é diferente. Diagnóstico, né, cara? Tipo, igual quando você vai no médico e, tipo, o médico fala, e aí, cara, tipo, tenta investigar o que tá faltando e se ele pode ser o cara bom para resolver tudo ali. Às vezes não é o otorrino, às vezes é o dentista, saca? Então, ele tem que saber, sabe? Verdade. E, cara, eu percebi um padrão nas perguntas que você gosta, que é o seguinte: autonomia. Cara, isso é muito importante. Porque você não quer ser babá de quem vai entrar na sua empresa. E isso independe do nível. Independe se você é sênior, se você é pleno, ou se você é júnior. Ou se você é estagiário. Cara, você quer alguém que desenrole, cara. Você quer alguém que entenda o contexto de onde ele tá entrando. Cara, eu vou entrar nesse contexto X, eu vou fazer Y para ter resultado Z. Eu quero entender exatamente como que eu faço, como que eu uso todas as minhas características como forma de me moldar o que você precisa para a gente junto chegar numa solução. E tudo isso se conecta com tudo que a gente falou até então. Então, isso é bem legal. Isso também se conecta com uma coisa que o Gabe fala, que é, quando você está na empresa corrente, se você sair dessa empresa, qual é o rombo que você vai deixar nela? Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Porque enquanto você trabalha numa empresa, cara, você tem que dar o seu melhor. No sentido de, tudo bem, você pode ter seu work-life balance e tal, enfim, mas o dar o seu melhor é exatamente tudo isso que a gente está falando. É você entender o seu contexto, é você entender as suas características, é entender o que você tem de características que você precisa melhorar ou ir atrás para conseguir, enfim. E percebe que, de novo, isso não tem nada a ver com senioridade, com ser júnior, enfim. Esse tipo de característica eu acho que é bastante interessante. E enquanto você falava, eu falava assim, cara, é isso, mano. Autonomia, cara. Quer que o cara tenha autonomia de ir para cima, de pegar, de ter ownership das coisas, né, cara? De falar assim, cara, esse problema eu consigo resolver, mas esse problema aqui eu ainda não sou bom para resolver, mas se eu fizer X, Y, Z, eu consigo resolver também. Então, independente se você tem ou não todas as características, porque quando uma empresa chega e fala assim, cara, aqui tá o job description gigantesco com 1 milhão de coisas que você precisa saber. Na verdade, é impossível que humanamente impossível que uma pessoa saiba tudo aquilo. Então, o que a empresa quer é exatamente isso. Cara, vamos conversar aqui, Gabriel Ávila. Qual é o seu problema? Como que eu posso resolver? Como que eu posso ir atrás? Enfim, eu acho que é isso que meio que você e as empresas em geral buscam, né, no candidato. Olha, autonomia acho que foi a melhor palavra para definição disso. E outra história bem legal, um outro seguidor também, ele contou essa história, ele falou, eu estava na entrevista, no processo seletivo, a entrevista técnica, fiz a entrevista e aí eles falaram assim no final, olha, a gente esperava que você escrevesse os automated tests também. E aí ele falou, poxa, mas eu não sei escrever automated tests, estou sendo bem honesto com vocês, mas faz o seguinte, me deem algumas horas e eu entrego todos os automated tests feitos. O pessoal já... Tá. E ele fez. E ele entregou. E ele foi contratado. Porra, agora eu pergunto, será que não tinha ninguém que veio e fez um automated test, certo? Depois dele? E por que ele foi o contratado? E não a pessoa que terminou todo o processo?
Entende? Então é a questão de eu olhar para você e falar, meu, essa pessoa vai me ajudar. Eu não quero ficar aqui de babá. Essa pessoa vai colaborar, essa pessoa vai trazer resultado. E isso vai para outra dica. Cuidado no pós-entrevista. A galera começa a se vender muito durante a entrevista, prometendo, se vendendo, e aí chega no pós-entrevista, foi contratado? Relaxa. Não, pós-entrevista, os primeiros 3 meses, você tem que dar o sangue para o pessoal olhar para você e falar assim, caramba, fizemos um bom negócio mesmo. É isso. É o que acontece, porque senão, em 3 meses o pessoal vai olhar e falar, poxa, esse período de experiência foi meio paia, né? É matar cobra e mostrar o pau, né, pô? Sim. Tá de sacanagem. Tem que fazer Cara, o que não acontecer. É mesmo. Essa semana eu vi uma frase muito interessante, que o grande segredo de uma venda é você dar a sensação na pessoa que está comprando que ela está comprando R$1 a 75 centavos. Então, eu acho que para empresas do exterior, eu acho que essa é a sensação meio que a gente tem que passar para eles, no sentido de Latam, em si, a gente tem um salário menor do que os estadunidenses, né, as pessoas nativas que moram nos Estados Unidos, e eu acho que essa é a grande competitividade que a gente tem com os programadores e os profissionais de tecnologia de lá, né? Porque a gente ganha menos, a gente tem uma qualidade técnica similar, ou às vezes até superior, e então, quando a gente se candidata para uma vaga de lá, a gente já está vendendo R$1 por 75 centavos, né? Porque, cara, eu vou te entregar muito mais do que esses caras aí que são, sei lá, tão mimados e vou receber menos. Então, a gente tem que ter esse tipo de pensamento quando a gente se candidata para lá, né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição que a gente é inferior aos caras da gringa, que os engenheiros de lá são muito melhores do que a gente, mas a gente tem uma infinidade de outros parâmetros que a gente não reconhece, que faz nós, como profissionais, sermos muito mais competitivos do que qualquer outro profissional de qualquer outro lugar do mundo. O Gabriel falou um ponto importante ali, nesse último exemplo que ele deu, que foi sobre o cara que chegou e falou para o recrutador, para quem estava entrevistando, de que, cara, eu não consigo fazer ainda. Eu acho que isso daí, para mim, é um ponto muito importante que a gente até falou lá na primeira entrevista com o Fernando, que é de transparência, saca? De, tipo, você chegar e falar assim, cara, se você mandar real, saca? Isso daí, para mim, pelo menos, eu nunca fui lead, sabe? Eu acho que do ponto de vista de liderança, eu gostaria de ouvir do cara com quem eu tô falando, esse pepino aqui eu nunca fiz antes, mas talvez eu vou me dar o melhor, saca, para eu resolver, tipo, mas ele é 100% transparente, saca, tipo, nunca fiz, cara, mas eu vou fazer o meu melhor fazer, etc e tal. Eu acho que esse daí, junto com a autonomia, são dois equilíbrios muito importantes, saca, eu acho que o líder, pelo menos eu olhando de fora, vejo, sabe? O líder que espera autonomia, ele quer entregar o bagulho na sua mão, você resolver. Mas ele quer, sobretudo, que você, quando pega esse negócio para resolver, fale, olha, eu vou pegar aqui para resolver, mas tem isso daqui que talvez eu não consiga resolver, beleza? Não, beleza, vai lá, estuda, senta e tenta resolver, sabe? Você dá transparência. Transparência e autonomia, eu acho que são 2 valores gigantes que um líder espera, não é, cara? Perfeito, espero mesmo. E uma coisa que na gringa é um pouco diferente é a ponto de transparência versus pessoalidade, muitas pessoas elas têm medo de falar que não sabem algo, que não conseguem ainda. E é importante frisar o ainda, porque você sempre quer se vender. Mesmo que você não saiba, você quer continuar se vendendo. Sempre se vende, inclusive no seu trabalho atual. Mas é muito importante lembrar que algumas pessoas não falam isso porque elas acham que vão levar para o pessoal. Não é porque você não sabe MongoDB que você é ruim. Não é porque você não sabe uma tecnologia X que você não serve para nada. Você não sabe a tecnologia X. É a mesma coisa que acontece também na gringa. Os líderes são muito mais diretos. Eles não vão te bajular para dar um feedback
eles vão falar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim, a gente precisa melhorar. E quando o líder fala isso, não significa que tudo que você faz tá ruim. Não significa que você é ruim. Significa só que isso aqui não tá bom, vamos melhorar. Ponto. E aí, uma coisa que eu acho é que nós, Latam, a gente leva muitas coisas pro pessoal. E talvez no subconsciente a gente acha que assumir que a gente não sabe algo publicamente vai ser ruim. Não, se você chegar e falar, não sei, me dá um tempinho para aprender, acabou. Olha quanto confiança você passa para o entrevistador. E o líder, ele quer isso, ele quer alguém para ajudá-lo na trincheira, não alguém para ficar ali fazendo nada. Cuspindo código, chat GPT cospe código também, galera. Cuspir código, até o chat GPT cospe. Pô, não é só isso. Precisamos de mais. Isso daí. Ô, Paulo, acho que a gente pode abordar aquele tópico que a gente sempre... As pessoas mais querem saber. Pô, todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber de grana, de bufunfa. Benefício, quais são os benefícios. Tipo, mas é uma pergunta comum também, mas agora gostaria de ouvir de você enquanto lead também, e enquanto sobre essas duas pontes, sabe? Sobre o espectro de valores, o que esperar de quanto é muito pouco, quanto... A gente sabe que isso é tudo relativo, blá, 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 mas a gente queria saber o quanto você está sendo passado a perna, ou quanto você não está sendo passado a perna, dos dois pontos de vista, enquanto você é um desenvolvedor que está começando e você que é um desenvolvedor muito mais avançado, o que esperar dessas expectativas de salário, de pagamento, dessa comparação de diferença entre brasileiro e americano? Porra, existe sempre mesmo? Ou quando que não existe? É verdade. E antes de você responder, desculpa interromper, mas pro mercado americano, explicar novamente para a nossa audiência, mas existem dois tipos de salário, né? Como eu falei, existe o salário dos americanos em si, dos estadunidenses, e existe o salário de Latam. Qual que é o grande objetivo de uma empresa do exterior? Economizar dinheiro. Toda empresa quer lucrar mais e gastar menos. Então, quando ela contrata algum profissional da América Latina, eles vão pagar menos do que esse salário. Então, a ideia aqui, na verdade, com a sua resposta, é quando uma empresa pedir um range salarial, qual é esse range que a galera deve pedir? Porque a galera olha lá no Levels FII, que um Senior Software Engineer tá ganhando $500 mil ano na Netflix, e aí pede uma consultoria do tamanho de um ovo, tipo $500 mil por ano, tá ligado? Pessoal, não é assim. Eu diria que o Latam é a nova Índia, tá? O Latam é a nova Índia, e muitas empresas tentaram fazer muitas coisas com a Índia, né? Mas time zone muito diferente, cultura diferente, vários problemas aí, barreiras que acabaram levando o Latam para frente, tá? Nesse sentido. Então, o objetivo da empresa mesmo é economizar. Então, não espere o mesmo salário que um nativo americano lá recebe, o que você vai receber. Não é a mesma coisa. Quanto mais você vai subindo, mais vai assimilando, tá? Vai assimilando um pouquinho, porque vai entrando muito em parte de confiança. Um exemplo claro, abre na Crossover, acompanha os sites lá e o Open Positions, que você vai ver que tem vaga de VP lá, Engineering, $300 mil ano, tá? Então, o range para pessoas cientes disso. Qual é o range que eu vejo? $40 mil a $120 mil ano, tá? Dependendo da sua experiência. 40 por júnior, 120... 40 por júnior, 120 para o sênior. Obviamente, tem os unicórnios da vida. Eu já recebi proposta de 180, por exemplo. Tá? Eu já vi proposta, na verdade, um amigo meu que recebeu, de $180 mil ano. Tá? Então, depende da sua experiência, depende de quanto você pode agregar para o mercado. Já falei isso para algumas pessoas e vou repetir aqui. O primeiro job na gringa é o mais difícil, depois disso as coisas vão fluir muito mais, é o mesmo problema que o júnior tem, o primeiro job é o mais difícil, depois que você tem experiência, as coisas vão melhorando. E é isso, 40 mil para o júnior, eu diria, até 120 mil.
é o range que eu vejo mais acontecendo. Unicórnios existem, eles aparecem de vez em quando, mas eles são muito raros. Mas existem alguns que pagam até 180 mil dólares, mas eles são raros, são bem competitivos, tipo, entrar neles é bem difícil, mas existe a possibilidade. Uhum. Legal, cara. Legal. Muito bom. Eu não posso falar o meu salário por causa de questões contratuais, galera. Mas é real. O pessoal paga, cai tudo na conta direitinho, fiquem tranquilos, ninguém vai passar perto em você nesse sentido. Se você for para uma empresa bacaninha, vai dar tudo certo. Legal, cara. Boa. E, assim, quantos anos de experiência, assim, no mínimo, você acha que uma pessoa deve ter para começar alguma coisa na gringa? Porque nós somos péssimos exemplos disso, porque eu perguntei lá quando foi a sua primeira experiência, justamente para saber por que você demorou tanto tempo para tentar alguma coisa na gringa, né? E aí, o que é realista de dizer para uma pessoa assim que queira um job na gringa? Quanto tempo ela deve ter de experiência? Tá. Só considerando aqui na sua resposta que nosso último entrevistado tinha 3 anos de experiência. 2. 2 anos. Não, eu concordo. E assim, eu tive 8 anos de experiência porque... são os unicórnios. Mas eu tinha 8 anos de experiência porque não era algo que existia. A gente tá falando de 2016. 2016 cara, mal tinha empresas que faziam isso. Era muito raro. Em 2019, antes da pandemia, que eu entrei e que a coisa começou a acontecer para 2019 que eu entrei mesmo. Então, eu demorei muito tempo porque não era um negócio assim comum. Era o sonho de todas as pessoas, né? Eu lembro que a gente ia para a empresa, conversava, nossa, imagina um dia a gente trabalhar remoto, agora com o Google Meets aí que surgiu. Poxa, Google Meets não existia, era Google Hangouts, era Skype, era coisa assim. Agora que a gente viu, né? 2019 para frente, principalmente com a pandemia, teve um grande salto nessa demanda. Tempo para entrar. Eu diria que você já pode ter algum job na gringa agora. Agora. Como? Freela. Dá para pegar muito freela. Freela? Cortou. Freela. Ai, desculpa. Então, mas eu diria que dá para você começar o job na gringa agora. Vai em todas as plataformas de freela, joga lá o seu nome, pede centavos, não importa, pede pouco, só para você ter a experiência, dá para você começar agora. Trabalho full time na gringa. Eu diria que 3 anos é o que eu tenho visto. 3 anos para frente é algo já aceitável. O mais comum, 5 anos. É o mais comum que eu tenho visto. 3 anos tem algumas vagas que eu tenho visto e 5 anos é o mais comum. Mas entra aquele ponto que o Paulo e o Gabe falaram. Nem sempre você vai cumprir 100% do job description. Então, se você tem lá 70% do job description e está faltando 2 anos apenas, mas você cumpre com aquilo, por que não tentar? Você pode sair bem. Exatamente, cara. Exatamente. Entrevista de graça, né, cara? Oxi, exatamente. O pessoal tá perdendo. Pessoal, eu uso entrevista para roadmap de estudo. Eu uso entrevista para roadmap de estudo. Eu vejo e falo, o que o mercado tá pedindo? É isso? Então é isso que eu vou estudar. Eu não tenho isso. Olha só, é de graça. Vai lá, faz. Não passou? Coleta o feedback. Melhora. Vai de novo. Bora. Cara, eu não sei, tipo, o pessoal, tem muita gente que fica muito nervoso com entrevista. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu, particularmente, fico amarradão de fazer entrevista, cara. Porra, eu acho legal pra caramba, tipo, saber entender a empresa, porque, tipo, ela tá precisando de um pepino e saber que talvez esse pepino seja eu, porra, pra ajudar a resolver lá. Pô, eu acho que é uma boa oportunidade. Pô, a entrevista é uma janela aberta que a empresa tá lá para você poder enfiar a cabeça e falar assim, pô, e aí, galera? Então, você tem que sempre tirar esse proveito. Sim. Cara, eu queria que você falasse um pouco, não sei se já tá na hora de eu falar sobre isso, Paulo, mas eu vou só arrebentar aqui o assunto. Pô, você tem comunidade, a sua comunidade. A gente queria que você falasse um pouco sobre a sua comunidade, qual que é a importância de construir uma comunidade enquanto sendo um profissional de tecnologia, sobretudo um lead. Qual que é?
pegada e também fala aí sobre qual que é a sua história com a sua comunidade, como que ela começa, enfim. Perfeito. Como vocês sabem, eu tenho uma certa atividade no LinkedIn e no Instagram, né? E no LinkedIn eu mantenho mais internacional, no Instagram eu mantenho mais nacional. Então o Instagram é só português e no LinkedIn é só inglês. É basicamente isso que eu faço na minha criação de conteúdo. Mas obviamente comento, principalmente os posts do Paulo aí, comento, falo aí, parabéns, tal. E algumas vezes apareceu o seu também, Gabe. E aí eu curti também. Mas vocês ganham milhares de curtidas, então minha curtida passou batido, provavelmente. Mas o que aconteceu? Eu cheguei no LinkedIn e eu notei algumas pessoas falando, pô, eu tô sofrendo com isso, tô sofrendo com aquilo. Eu falei, caramba, na minha época tinha aqueles fóruns, né? De Dev Media, por exemplo, era um baita fórum que a gente usava na época. Eu falei, não tem mais fórum de programação, nada? Aí eu comecei a pesquisar, vi lá que tinha comunidades no Facebook e as comunidades tinham mais de 400 mil pessoas. E aí eu vi uma pessoa genuinamente perguntando em inglês à comunidade, perguntando como eu posso melhorar as minhas skills como programador. Top 3 de respostas. Pergunte para o Google, pergunte para o chat GPT, code mais. Aí eu fiquei pé da vida. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Não é possível que esse é o melhor que a gente pode fazer. O melhor que a gente pode fazer é isso aqui, ó, esse tipo de podcast. O melhor que a gente pode fazer é muito mais do que isso. Aí eu fiquei pé da vida. Aí eu abri o LinkedIn, cara, desabafei. Eu falei, não, you are kidding me. E aí já lancei lá e falei, vocês estão brincando, isso tá de brincation with me, man. Não é possível. E joguei lá e falei, vou abrir uma comunidade hoje. Não tô nem aí. Quem vier, veio, bora. Abri e veio gente da África, veio gente da Ásia, veio gente dos Estados Unidos, veio gente do Brasil e entraram na minha comunidade. Eu falei, ué, eu não esperava esse movimento todo. E aí eles vieram, a gente fez alguns meetups, né, semanais, não, a cada 2 semanas. E teve um dia, e o nome da comunidade era Rico Community, tá? E teve um dia... H, né? É o Rico com H. H-I-K-O. A gente vai deixar os links aqui embaixo de tudo que você está falando. Isso, show. Essa comunidade, Rico em Maori, significa energia. E o lema da comunidade é: algumas pessoas só precisam de uma energia para brilhar. Elas são abajures, lustres lindos, mas não chegou energia até elas. E com uma pequena ajuda, eu posso levar energia até você. Esse foi o lema da comunidade. E a galera veio. E um dia, um rapaz chegou até mim e falou, a gente quer você na nossa comunidade. Eu falei, como assim? E aí o nome da comunidade é grupo.dev. E aí eu fui lá falar com eles, eu falei, mas por que vocês querem que eu entre na comunidade? Ele falou, não, a gente quer você como community manager aqui, a gente vai te pagar uma grana, a gente vai te dar equity da grupo. E por quê? Porque você está fazendo um negócio gratuito, algo que a gente faz pago. E você faz bem melhor que a gente, então entra aí. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. E aí conversei com eles, o dono do grupo.dev é Mike Townsend, Forbes 30 Under 30. Então o cara já entrou na Forbes aí. Massa. O Julian Torres também entrou na Forbes também. Na Forbes não, mas ele também é co-founder junto com o Mike. O Mike é o Forbes 30 Under 30 e, olha essa galera, eu nunca imaginei. Isso foi em 6 semanas, 8 semanas de comunidade. E aí, nisso, eu falei, beleza, eu entro na grupo. Mas todo o pessoal da Rico não vai pagar. Porque na grupo é $39 por mês. Tem vários eventos semanais, onde todo mundo se senta junto, se une, fala sobre LinkedIn, fala sobre aprendizados técnicos, tech talks, LinkedIn, coaching sessions e assim vai. E eu falei, a galera da Rico não paga, porque eu prometi para eles que eu faria uma comunidade de graça e eles têm que continuar aqui de graça, tudo bem? Esse ou não, tudo bem, traz todo mundo aí. E o pessoal veio e tem sido assim desde então. Então, toda semana, além de ser um lead software engineer, eu também sou dono de uma comunidade de devs
onde vem devs do mundo todo, a gente se une, senta junto, conversa, aprende, e um dia a gente vai ter um evento anual aí, a gente vai escolher uma cidade, vai falar, ó, todo mundo no México aí, Guadalajara, e aí todo mundo vai para lá e se encontrar pessoalmente, quem sabe, um dia, esse é o nosso sonho. Porra, que da hora, cara. Pô, e cara, olha pra você ver como são as coisas, cara. Tudo que a gente fala aqui, a gente mata a cobra e mostra o pau, né, cara? Porque, mano, você criou uma realização, você materializou uma comunidade no mundo real, você gerou valor. E, cara, desse valor você foi interessante antes de ser interessado e as coisas acontecem. Não foi com a porra de uma Pokédex que você conseguiu ter sociedade com o cara da Forbes. Tem que desenhar, mano. Tem que desenhar, velho. Muito fácil, pessoal. É fácil, não. Não é complexo. É difícil pra caramba. Não é complexo. Esse é o ponto. Não é complexo. Mas é difícil. É igual dieta. Não é complexo. Exato. Fecha a boca, pô. É igual lançar o shake, né? Lança o shape. Fecha a boca, come coisa ruim, bate todos os macros e vai na academia todo dia e malha como se seu corpo fosse explodir. Pronto, vai lançar o shape. Já era, vai ver um shape. É complexo? Não é. Não, é fácil? Não é fácil. Então, é isso. A minha analogia com dieta é a seguinte, tipo, se você pode caminhar até a geladeira, você pode caminhar. Então, porra, você pode caminhar. Então, assim, a mesma coisa da Pokédex aí, cara. Você pode fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa pra alguém, pra você, sabe? Porra. Sabe? Cara, e outra coisa também. É muito engraçado que as pessoas, elas têm medo do flop, cara. Por exemplo, esse podcast aqui. É bem provável que ele não vai ser um podcast, sei lá, com 10 milhões de visualização. É muito improvável, aí, estatisticamente falando, com os parâmetros que a gente tem no momento. Mas, cara, as coisas se desenrolam a partir das coisas que você materializa no mundo real. O Job na Gringa, cara, era só uma ideia maluca. Cara, o Job na Gringa foi um post que eu fiz do aniversário da minha empresa, cara. Eu falei assim, olha, hoje faz 1 ano que eu tô trabalhando na Gringa e eu me arrependo de não ter feito isso antes, por isso. Aí bombou. Aí eu falei pro Gabriel, cara, a galera curte o tópico, vamos fazer isso? Aí a gente falou, vamos. E a gente começou a escrever bosta no LinkedIn, igual a gente faz. Porque eu sou LinkedIn Trash Voice, eu coloquei lá no meu perfil. Eu vejo daí. A gente fala coisa útil, mas misturado de uma forma bem irreverente. E aí, cara, mais de 5 pessoas já foram alocadas na Gringa. Por causa da gente, cara. É detalhe, tipo, ninguém pagou nada pra gente, tipo, a galera foi lá, leu, tipo, leu assim, ó, porra, aqui o conteúdo, porra, vou fazer isso daqui. O cara foi lá e pegou a porra da vaga, cara, tipo de graça. Não, mas a gente ajudou também, né? Tiveram alguns outros que a gente foi lá na empresa, fez o contato com a empresa, colocou a pessoa dentro. Então, tudo surgiu de uma ideia. A gente não sabia que ia materializar nisso tudo, né? Mas como que a gente vai saber o que vai virar o Job na Gringa no futuro, entendeu? Cara, a gente só tá trabalhando duro aqui, gerando valor, máximo de valor possível. A gente não tá preocupado se esse podcast vai flopar, se vai ter 10 pessoas visualizando, 100, 1000. Cara, o negócio é gerar o máximo de valor que você conseguir fazer e aprender com o processo, cara. Aqui a gente está melhorando uma série de outras coisas. A gente está melhorando a forma como a gente fala, a gente está se expondo, a gente está tendo contato com pessoas legais como você, a gente está tendo a oportunidade de levar esse tipo de gerar esse insight nas pessoas que estão assistindo isso. Então, cara, é muito valor que a gente está gerando para as pessoas e para a gente mesmo. O Paulo, a gente falando ainda sobre essa comunidade, gerar valor, esse tipo de coisa toda, tipo, eu vou entregar São José dos Campos de novo, hein? São José dos Campos, a região onde a gente mora aqui, cara, tem a fama de ser a cidade da tecnologia, etc e tal, blá, blá, blá. E eu e o Paulo, a gente sempre teve essa dúvida, sabe? Porra, se aqui é tão, tipo, fominha de tecnologia e o cacete, cadê um podcast que fala de tecnologia, cara? Porra, aqui tem 5, 10 faculdades de programação aqui, que forma 5 mil desenvolvedores por ano. Cadê, sabe? Então, esse papo que a gente está tendo aqui, eu acho que é muito útil para poder, talvez, desenvolver esse primeiro podcast, essa primeira comunidade, sabe? Talvez do Vale, de uma forma bem forte, sabe? Então, é muito bom estar falando aqui contigo sobre comunidade, cara. Não, é ótimo. E uma coisa que eu falo para todos. Eu vi alguns comentários, né? Eu gosto de visualizar bastante coisa na internet.
E eu vi um post assim falando bastante sobre vagas, mercado saturado e tal. O post era bem negativo, por sinal. E aí encheu de comentário, tipo, mais de 1.000 comentários. E a maioria dos comentários eram do tipo: nossa, eu fiz TI achando que as empresas correriam atrás de mim. E não é bem isso. Os comentários eram tudo assim: meu querido, é mercado de trabalho. Sabe quem vai mandar bem? Quem entrega valor. Não espera que a vaga vai vir numa limusine com todos os presidentes da ONU, com caças jogando Maria Fumaça, jogando tapete vermelho, entregando uma carta selada com o seu nome, e as pessoas vindo aplaudindo, falando: é ele, nós contratamos ele, vamos contratar ele. Não espera que a vaga vai cair assim. Você tem que pegar, seguir o que outras pessoas mais experientes já fizeram e atacar. É assim que a coisa vai acontecer. Entrega valor. Mas qual que é o maior problema que eu vejo na maioria dos devs hoje? Eles sentam e acham que estudar é o suficiente. Não, estudar é o mínimo. É o mínimo. A Pokédex não entra nem no mínimo. Entra ali na sua lição de casa. Agora que você tem que atacar. E quando você atacar, confia. Vai dar certo. Confia. Confia que eu já vi esse filme inúmeras vezes. O pessoal aqui do Job da Gringa também já viu esse filme inúmeras vezes. E se a gente não comprasse essa ideia, a gente não daria a nossa cara a tapa num podcast da vida. Confia, vai dar certo. Exatamente, cara. Justamente até porque o processo ele é replicável. A gente só começou com essa... Cara, a gerar conteúdo para levar essa palavra para outras pessoas. Na verdade, eu comecei antes, né? Porque eu tinha uma escola de programação chamada Reativa, que, cara, surgiu exatamente do jeito que você... A mesma coisa do problema da sua comunidade. Todo mundo reclamando que não conseguia uma primeira vaga, e eu falei assim, cara, eu vou mentorar vocês publicamente no Instagram, nos stories, todos os dias. E, cara, todos os dias, por 1 ano e meio, eu publicava nos stories uma caixinha de perguntas e as pessoas perguntavam e eu respondia. Foram mais de 6.000 stories publicados, e eu criei um guia do Dev Autodidata, que era, cara, segue isso daqui, tipo assim, qual é o passo a passo objetivo que você deve seguir para você conseguir chegar no mesmo lugar que eu tô agora, saindo do zero, tá ligado? Tipo, para você ir no seu passo, entendeu? Tipo, e aí eu comecei a criar esse conteúdo. E aí é isso, cara. E aí eu me perdi já no que eu tava falando. Não, relaxa, mas eu vi esse conteúdo lá. É um processo replicável, é isso mesmo. Isso, é verdade, replicável. É isso mesmo. Então, o que a gente tá fazendo aqui, cara, é tentar replicar os passos que deram certo pra gente e que deram certo para outras pessoas, pegando as coisas que deram errado, reaplicando numa pessoa. A gente sabe que cada pessoa é diferente uma das outras, mas, cara, o processo é replicável, a gente sabe como faz e confia no pai que é sucesso. Exato, e tem mais um ponto, só para concluir, desculpa até cortar, Gabe. Não, sem problema. Mas o mais importante também é você ter a mentalidade, porque as ferramentas podem mudar. Quando eu entrei, o principal era InfoJobs. Você entra no InfoJobs hoje, nossa, parece que só tem spam lá dentro. Hoje, o principal é o LinkedIn. Amanhã, pode ser outra ferramenta, pode ser uma forma um pouquinho diferente. Mas o ponto é, se você tiver a mentalidade e se você entender, principalmente, esses princípios que a gente está entregando e correr atrás, você vai ver. Vai replicar. Bom, essa é a conclusão aí que eu queria dar. Vai lá, Gabe, desculpa. Não, com certeza. Eu teve só pescando um gancho do que você tinha falado alguma hora aí sobre a sua comunidade, que eu entendi, pelo menos assim, é que existe uma diferença entre você nascer iluminado e você, tipo, fazer que o holofote vire até você para que você, tipo, sabe, para que você seja iluminado, se torne iluminado. Tipo, eu associo muito com uma coisa que eu falo sobre a crise de ambição que o pessoal tem, sabe? Tipo, eu não sei, ou alguns vão chamar de como se fala, complexo de vira-lata, sabe? Que o brasileiro tem, de se achar muito ruim. Então, existe todo esse aspecto que o brasileiro, sei lá, cara, talvez seja uma coisa de Latam, igual a gente já falou, também não sei. Uhum. Independente dos aspectos das origens sociológicas e psicológicas do ponto, o negócio é o seguinte, cara, que eu acho que fica muito... que sumariza muito das coisas que a gente estava falando aqui hoje, que às vezes eu falo com o Paulo.
as portas dificilmente vão se abrir para você, saca? Tipo, não vai chegar ninguém para você e falar, toma aqui essa vaga aqui, você é uma pessoa maravilhosa, sabe? Tipo, e muitas vezes eu vejo gente falando, porra, mas se o recrutador realmente não quiser, ele vai vir até mim, ele vai buscar pelo meu currículo e pelo meu... Não, cara, ele não vai porra nenhuma, mano, sabe? Não vai porra nenhuma. Então, não existe esse negócio das portas se abrirem até você. Eu e o Paulo, a gente fala sobre a gente ter que ir lá e arrombar as portas, sabe? E quando você dá esses exemplos aí de fazer freela, enfim, de outros exemplos práticos da vida prática da carreira, isso daí é um exemplo de como você pode chegar e meter o pé na porta dos bloqueios que vão aparecendo pela sua frente, sabe? Que é assim, é meter o pé na porta, exige esforço, cara. Não é, ninguém vai chegar lá, abrir a janela, abrir a porta, você olha aqui a vaga. Não, você tem que chegar na voadora lá na porta e chegar bem, sabe? Para atravessar. É assim. E sabe o que é o pior? O pior, hein? O mais doido agora da nossa área. O déficit é real. As empresas... Saiu uma notícia na Google, na Globo, da Google, um estudo da Google, que só no Brasil teria 530 mil vagas em aberto em 2025, alguma coisa assim. Eu não lembro o número certo. Mas a galera chutando aquilo, falando mal, falando, não, o mercado está saturado, eu vou entrar numa vaga, tem 1.000 pessoas. Você fala isso, mas você não passa da página 3 de pesquisa, que eu sei. Não vem falar para mim que você passa, que é mentira. Eu sei que você não passa. Eu sei também que você não entrega valor como você poderia entregar. Eu sei também que você não arruma o seu LinkedIn como você poderia arrumar. Eu sei também que você não estuda como você poderia estudar. Eu sei todas essas coisas. Então é batido e o déficit é real. As empresas estão clamando, falando, pelo amor de Deus, cadê as pessoas boas? E as pessoas boas, sabe o que elas fazem? Elas pegam 2, 3, 4 empregos, 4 contratos na sua frente e agora desculpa bater um pouquinho, porque você foi abaixo do que você poderia ser. Então levanta essa cabeça. É pra você mesmo que eu tô falando, hein? Desculpa aí, pessoal, mas já tô apontando o dedo mesmo. Se a carapuça pra você, servir... pô. Se a carapuça servir é pra você mesmo. Levanta, chacoalha e bora. Vamos pra cima. Porque tem muito espaço, tem muita vaga em aberto, tem muita empresa sedenta por gente que entrega valor. Tá achando que a gente ia passar a mão na sua cabeça, porra? Não, cara. Se você que tá ouvindo a gente aí, ó, aqui é chulapada na cara, mano. Tô pensando o quê? Papo de coach aqui não tem vez, não. Você é louco. Isso aí, cara, a gente tá encaminhando agora pro final. Eu tenho uma pergunta que é recorrente, assim, e se conecta com o complexo de vira-lata do que o Gabriel falou. O que você nota de diferente? Assim, gringo é mais foda mesmo do que a gente? O que você percebe, assim, culturalmente de diferente em trabalhar remotamente para gringa e trabalhar aqui com os caras do Brasil? Tá. Olha, existem diferenças culturais, tá? O meu primeiro projeto, eu trabalhei com pessoas do MIT e Stanford. Então, eu sofri pra caramba. Os caras eram muito acima de mim mesmo. Mas, normalmente, não é a regra, tá? O ponto cultural que tem de diferença, assim, principal que eu vejo do americano para o Latam eles são muito transparentes, eles são muito diretos, eles não levam pro pessoal, eles são mais organizados em alguns pontos e eles acreditam um pouco mais. Eu acho que, principalmente aquele sonho americano, eu acho que ele existe um pouco mais, sabe? Eles entendem que é possível fazer acontecer, é possível fazer o foguete dar ré, igual o Elon Musk fez, entendeu? Eu acho que eles têm uma mentalidade um pouco mais aberta nesse sentido. Porém, tudo isso que eu falei, você pode pegar facilmente. É só você se pôr à disposição, trabalhar e vai dar tudo certo. Não é um absurdo. Não coloca isso num pedestal e ao ponto de que você é o pior ser humano. Não, foca nos seus pontos fortes, os pontos fracos, anote eles e vai trabalhando para melhorar. É assim, pessoal. Cara, muito legal, mano. Muito obrigado pela resenha. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas, cara, falando sobre isso, mas a gente não pode alugar mais o seu tempo, até porque eu agradeço muito aí
por você doar esse tempo pra gente, pra nossa comunidade. Eu acho que eu, pelo menos, fui muito beneficiado com as coisas que você falou, assim, deu vários insights interessantes e muito obrigado. E agora eu deixo para comentários finais para vocês dois, se você... eu quero deixar um comentário final pro Gabriel, mas agradecer também, por um prazer muito grande ter... Sobretudo, cara, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com um líder, né? E ainda mais de um cara que tá na gringa, tipo, porque tira aquele estigma de que, tipo, pô, eles estão chamando os caras só para fazer chão de fábrica. E não, cara, porra, não, olha aí, é um exemplo, cara, de alguém que conseguiu, tipo, escalar vários degraus da vida e tá chegando aqui num patamar que exige uma responsabilidade. Existem gringos que sabe o Gabriel que está aqui, cara? Existem gringos que acreditam na capacidade de autonomia, de trabalho dele, de resolver uns pepinos grandes, de tomar conta de gente, sabe? Então, assim, ele já tá acima do job na gringa, ele já tá tomando conta de gringos, já tá outro patamar. Isso daí é muito legal, cara. É realmente inspirador para mim, pessoalmente. E eu acredito que para a nossa comunidade também, sabe? Mostra muitas possibilidades do que pode acontecer na vida de todo mundo. Muito obrigado, cara. Eu não sei nem o que falar. Vocês me deixaram aqui numa situação complicada. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Assim, de verdade mesmo. Sou muito grato a Deus e também muito grato a vocês aqui por essa oportunidade. De verdade, eu admiro muito o trabalho de vocês. Como eu falei no começo para vocês em off ali, não é qualquer convite assim que a gente aceita. Eu só aceitei porque eu sei do valor que vocês têm entregado para a comunidade, para brasileiros, mudando vidas, mudando famílias, mudando histórias, mudando gerações. É isso, porque quando uma pessoa entra no job na gringa, por exemplo, ela pode mudar gerações, ela pode mudar muita coisa. Então, eu fico muito feliz em ter participado aqui. Muito obrigado pelo convite. E continue seguindo o Job na Gringa. Se também quiserem me seguir lá no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn vai ser só em inglês, no Instagram, português. Caixinha vai estar aberta, pode mandar pergunta, mas continuem seguindo o Job na Gringa, porque esses caras sabem o que estão falando e eu assino embaixo. Tá bom? E se ele diz, está dito, né? E assim, conta com a gente para a sua comunidade também. E é isso, cara. A gente vai fazer o melhor para divulgar aqui a sua comunidade, não só nesse podcast, mas na nossa comunidade aí no dia a dia. Pode deixar. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Abraço.